Olá, amigos do Canal Proibido. Vamos à história de hoje. Umbral, o abismo. O abismo seria o equivalente ao inferno católico, tanto pela energia ali presente, quanto pelas características físicas desse lugar sinistro. Um ambiente de espíritos degradados pela persistência no mal. Muitos já não possuem mais um corpo espiritual, pois perderam o controle da mente consciente e agora seguem em uma descida vertiginosa rumo a abismos cada vez mais terríveis e profundos, onde cumprem as penas impostas por suas ações em várias encarnações passadas. Para adentrar esse lugar e, sobretudo, sair dele, é necessária a ajuda de um guia espiritual. Ao chegar ao centro da Terra, avistam-se cordilheiras com montanhas de picos inacessíveis quando vistos de baixo. Além delas, abismos escuros se abrem como um grande cânion, de profundidades inconcebíveis para a mente humana. É uma imagem que remete ao fim do mundo ou ao início da criação. Sobrevoando os rochedos e penhascos que cercam o abismo, podem-se vislumbrar formas puras e cristalinas, semelhantes a figuras humanas, mas feitas de luz. Seres angelicais que guardam a passagem para o subterrâneo, ou talvez impeçam que o que jaz nas profundezas, imerso na escuridão, escape para a superfície. Muito distante, sobre um alto penhasco, destaca-se um anjo sublime, o arcanjo Gabriel, com suas longas asas emanando luz divina para dentro da escuridão do abismo. É como uma chuva de estrelas, que ilumina aos poucos as sombras abaixo. Seguindo a viagem rumo ao fundo do abismo, penetra-se nesse gigantesco cânion com extremo cuidado. Lá encontra-se um ser descomunal, um gigante que parece um deus antigo. Seu nome é Palaton, guardião do primeiro portal. Não sabeis que estais nos infernos, onde não há consolo nem esperança? Gritou o gigante, tentando impedir a descida de André Luiz e seu guia. Mas um raio de luz enviado por Gabriel lhes garantiu a passagem. Deixando Palaton para trás, o caminho termina em uma escadaria de pequenos degraus, que se perde nas profundezas, até alcançar a borda de um novo abismo, mais semelhante a uma grande cova. No fundo dessa cova, milhares de criaturas arrastam-se pelo solo, como se fossem moldadas umas às outras de forma bizarra, unidas por um instinto primordial. São espíritos que perderam a consciência de sua humanidade, agora cegos e estagnados em sua evolução. Do alto, o arcanjo Gabriel emana raios de luz celestial para o fundo do abismo. Longe de ser uma bênção para essas criaturas ainda tão distantes da salvação, essa luz intensifica sua agonia. Elas permanecerão ali por muito tempo, até que a força da lei divina as arraste novamente à superfície para novas encarnações. Mas ainda há muito a descer, por escadarias que parecem não ter fim. Mais abaixo, enormes serpentes atravessam o caminho. Serpentes com rostos humanos, mutações infernais, cujos olhares expressam tristeza e dor. São espíritos deformados, alguns vagando pelo abismo há milhares de anos, reduzidos a formas rastejantes pelas vidas que levaram na Terra. De tanto se culparem por seu egoísmo e pela prática do mal absoluto, esses espíritos têm seu perispírito transmutado para formas terríveis, em um processo de autodestruição do organismo psíquico. É um retorno a estágios inferiores pelos quais já passaram, assim como todos nós, há milhões de anos, nos primórdios de nossa evolução. Essa região também abriga aves sobrenaturais, criaturas infernais, com fisionomias levemente humanas. São espíritos condenados, cujas formas regrediram, remetendo a um passado remoto em nossa jornada no plano físico. Um som de turbilhão toma conta do ambiente. Chegamos a um rio largo e caudaloso nas profundezas do abismo. O rio Plátino, cujas águas lembram prata líquida. Um dos muitos rios que correm por essa dimensão trevosa. O que poderia ser belo revela-se terrível.
Suas águas arrastam milhares de espíritos desesperados que tentam, sem sucesso, agarrar-se às margens. Alguns estão inconscientes, outros em pânico, como se carregados por um tsunami de proporções bíblicas. São os espíritos daqueles que se deixaram dominar por paixões descontroladas e agora não conseguem escapar desse fluxo irresistível de desejos desencadeado por eles mesmos. É hora de deixar os horrores do Plátino para trás. Seguindo uma trilha estreita que margeia o rio, chega-se a um lugar mais aberto. Na margem oposta, avista-se uma campina de onde árvores estranhas parecem nos observar. São árvores que lembram formas humanas, espíritos que se vegetalizaram, corações aflitos e inteligências que decaíram até a inconsciência. Seus corpos começaram a retroceder na escala da evolução. Um dia, alcançarão o estágio mineral e descerão ainda mais em seu nível de consciência. Mas é certo que retomarão seu caminho evolutivo. Num futuro distante, cansados da permanência no quase nada, ocuparão novos corpos em novas encarnações, provavelmente em mundos primitivos. Chegamos agora a um imenso lago de águas paradas, de coloração esverdeada. Ao observar com atenção, percebe-se que não é água, mas uma substância gelatinosa e pegajosa. Dentro dessa massa maligna, deparamo-nos com milhares de rostos semi-humanos, espíritos que desceram ao mais profundo abismo, transformados em uma espécie de massa coletiva e disforme, unidos pela mesma vibração negativa. São as criaturas que mais tempo levarão para reencarnar. Para elas, a superfície terrestre onde vivemos é o céu. Estão tão distantes de nosso já atrasado nível evolutivo quanto nós estamos de seres angelicais. Rodeando o lago, avista-se uma multidão de criaturas esfarrapadas que ainda não perderam totalmente a forma humana nem a consciência. Gritam por ajuda, imploram por uma nova encarnação. Esse lamento coletivo, carregado de angústia e sofrimento, marca a chegada aos domínios do dragão. O dragão, aquele que se opõe a Deus. Há sempre no fundo da terra um dragão que domina um império de dragões. Aqui vemos alguns deles, aterradores, sobrevoando e vigiando o mais profundo dos abismos. São os seres mais perigosos da criação, que por vezes assumem formas de criaturas mitológicas. Em todos os mundos de vibrações densas como o nosso, existem dragões e seus filhos: Satanás, Astarote, Belzebu, figuras e nomes simbólicos de criaturas semelhantes que rejeitam a lei divina que também os criou. Mas falta um dragão, o que está acima de todos os outros de sua espécie, aquele que encarna o mal absoluto. A 50 metros abaixo, deparamo-nos com uma espécie de praça aberta. Em seu centro, acorrentado, uivando e gemendo, está uma criatura colossal, cuja simples visão seria suficiente para fazer um coração parar. Um gigante, talvez com uma centena de metros de altura, cercado por um batalhão de adoradores que parecem saídos de um pesadelo. Seu nome, ou ao menos um de seus muitos nomes, é Lúcifer. Em breve será libertado por Deus. Terá 1000 dias para reinar na terra antes de ser vencido. E nesses 1000 dias, as escolhas da humanidade decidirão o destino do mundo. Uma visão aterradora. Um ser colossal de pura maldade, à espera de sua prometida liberdade de 1000 dias na Terra. Um teste definitivo para as escolhas da humanidade. Nessa sinistra arca, também objeto de adoração dessas criaturas, estão as leis de Lúcifer, uma variação maligna dos 10 mandamentos de Deus. É a sua versão da Arca da Aliança, mas aqui uma aliança com o diabo. Seguindo nossa jornada em direção ao centro da Terra, encontramos uma muralha feita de enormes blocos de pedra, coberta de era. Há quantos milênios estaria ali? Um portal aberto na muralha permite vislumbrar o outro lado, onde se ergue um enorme jardim gramado,
tomado por árvores estranhas, semelhantes às da terra, mas de coloração avermelhada. Nesse jardim há uma grande casa de pedra, lar de Atafon, um anjo de pureza absoluta, designado por Deus para guardar as passagens para as zonas abissais ainda mais densas que surgirão em nosso caminho. Um vento gélido começa a soprar, vindo dos abismos mais profundos, carregando o eco de milhões de lamentos de almas em terrível sofrimento. Atafon explica que esse vento se chama Teon e sopra nas mesmas horas todos os dias. Preparem-se para o pior, ele avisa. Guiados pelo anjo, avistamos ao longe grandes estruturas encobertas por névoa, enormes prédios de uma cidade do mal absoluto. São torres de aspecto medieval, construções que lembram colossais catedrais malignas. Seus milhares de habitantes compartilham o desejo de permanecer no mal. Para entrar na cidade, é preciso atravessar um grande arco, onde está escrito: "Não amamos Deus, nosso mestre é o dragão." Com essa inscrição, demonstram seu desprezo pelo Criador. Adentramos a cidade, cujas construções são escuras e úmidas. Pelas portas e janelas entreabertas, vislumbramos seus moradores, faces desesperadas, olhares que irradiam malignidade. Segundo Atafon, são espíritos trevosos que ainda pensam ser homens. À medida que avançamos, seres cada vez mais estranhos se escondem nos cantos mais escuros dos caminhos. A cidade é densamente habitada. Uma abertura em rocha viva dá passagem a um enorme corredor feito de blocos de pedra úmida. No final desse corredor, abre-se um imenso salão. No centro, uma grande fogueira ilumina uma estranha criatura, um demônio das profundezas infernais, uma espécie de anão robusto com uma enorme cabeça, onde se destaca um único olho na testa, como um ciclope. Ele carrega na cintura um molho de chaves. É o guarda e carrasco daquele inferno particular. Ocultos nas sombras, centenas de seres em agonia surgem à vista. Figuras vagamente humanas, acorrentadas às enormes paredes do salão. Exalam um terrível odor de decomposição e são completamente cegas. São criaturas que, segundo o Atafon, gastaram os olhos na terra pelo hipnotismo sexual. Uma obsessão descontrolada de baixo padrão que desgasta o perispírito, cegando esses espíritos por um tempo imensurável. Uma mulher chama a atenção dos viajantes. Parece uma árvore ressecada com membros retorcidos, balbuciando palavras ininteligíveis. Por trás de seus olhos cegos, ainda sonha, imaginando-se coberta de ouro em palácios, ao lado de imperadores e reis que seduziu em vidas passadas. Mas quem a vê agora enxerga apenas podridão e lama. Mais adiante, deparamo-nos com um mar de ossadas. Centenas de milhares de esqueletos entrelaçados gemem e gritam de dor, apesar de suas gargantas descarnadas. São espíritos que acreditaram tão firmemente que, após a morte, restaria apenas o esqueleto, que seus perispíritos se transformaram nessa forma mentalizada. Seguimos viagem, guiados por Atafon, o guardião das zonas abissais mais trevosas. Chegamos a um rochedo com um enorme fosso escavado na pedra. Dentro dessa depressão, uma visão perturbadora nos aguarda. Criaturas que parecem crianças com rostos de velhos, muitas vezes sem membros, apenas troncos e cabeças. Milhares delas dormem um sono intranquilo, em uma espécie de coma coletivo. Com olhos fundos e absolutamente fechados, assemelham-se a fetos amontoados em um útero materno. São seres completamente voltados para si mesmos, fechados ao mundo exterior, a caminho da degradação perispiritual. Se não reagirem, decairão ainda mais, pois assim como o corpo físico se deteriora, o corpo espiritual também pode se desintegrar. O desvario mental destrói o espírito, da mesma forma que a evolução mental o aprimora. O homem constrói e destrói a si mesmo.
Chegamos a um imenso lago cercado por rochedos escarpados. Uma sombra gigantesca escurece ainda mais aquela região de penumbra. Algo nos sobrevoava. Uma ave monstruosa, saída de um pesadelo, com pelo menos 100 metros de envergadura em suas asas de penas negras e aspecto repugnante. Essa ave infernal é um dos muitos guardiões a serviço dos dragões que vigiam esse lugar sinistro. Atafon revela que existem milhares delas. Este ser em particular foi um governante impiedoso de impérios e assassino de milhões. Seu nome, quando encarnado, não pode ser revelado, pois, segundo o anjo, isso causaria instabilidade no plano físico. Descemos ainda mais pelos abismos, até a borda de um rochedo que faz fronteira com um estranho lamaçal cor de chumbo, semelhante a material expelido por um vulcão. Esse lago denso é formado por metais diluídos em altas temperaturas. Dentro dessa massa grosseira, observamos milhares de espíritos sofredores, como que chumbados ali. São seres que, encarnação após encarnação, deram fim à própria vida em um ciclo milenar de autodestruição incontrolável. Gritos de pavor ecoam do interior dessa lama escura. Apenas tocar nessa substância permite captar as energias de baixa vibração ali presentes, revivendo os terríveis momentos em que esses espíritos se suicidaram em vidas passadas. Contornando esse lago terrível, chegamos a uma floresta de grandes árvores de troncos nodosos, escuras e sem folhas. São espíritos completamente vegetalizados em um estágio mais avançado do que os que vimos em níveis superiores. Atafon se aproxima de uma das maiores árvores e, alisando seu tronco, irradia uma luz celestial pelos dedos. Os galhos começam a se agitar. Do tronco, uma voz fraca chama pelo anjo. O nome desse espírito em sofrimento é Hélia. Atafon a incentiva a perseverar, pois um dia ela recuperará sua forma antiga e prosseguirá em sua evolução. Mas ela se recusa. Acredita estar no Nirvana e deseja se perder ali para sempre, culpando Deus por sua condição. Há quanto tempo estaria ali? Até onde mais desceria? Seu livre-arbítrio determinará seu destino. Ao deixar a melancólica floresta dos espíritos vegetalizados para trás, somos seguidos por uma revoada de centenas de criaturas aladas, parecidas com estranhas corujas. São seres que já foram humanos e agora caminham para a inconsciência total, com a degradação de seus corpos perispirituais. Chegamos a outro imenso lago, semelhante a um mar, circundado por uma praia de lama, como um grande charco. Dessa praia, avista-se uma enorme montanha. Atafon diz que seu nome é Monte do Tempo, habitado em seu topo por espíritos amantes da mentira e do erro que, em seu imenso orgulho, acreditam governar aquela região. Mas só governam a lama. No pântano, somos observados por seres estranhos que chafurdam na imundície, criaturas mutiladas, testemunhos vivos do quanto um espírito pode decair nos abismos. São um retrato de como a mente pode alterar o corpo psicofísico. Assemelham-se a rãs bizarras, do tamanho de homens, arrastando-se na inconsciência. Com pele gelatinosa e semi-transparente, exibem rostos vagamente humanos, como mutações saídas de um pesadelo. Suspiram e arfam em uma tristeza dolorosa. Existem ali aos milhares, ocupando cada metro quadrado daquele pântano fétido. Atafon explica que são os indecisos, criaturas que por muitas vidas não conseguiram escolher entre Deus e os seres inferiores. Presos entre a matéria e o espírito, sem nunca tomar um lado, perderam tanto tempo que não puderam subir e agora permanecem entre o lago e a lama. Com alívio,
Deixamos o horrível pântano para trás e seguimos descendo pelos abismos até uma enorme montanha feita de uma substância estranha, como uma gelatina verde. Acompanhamos Atafon e penetramos nessa massa gelatinosa. Lá dentro, talvez a etapa mais perturbadora da viagem nos aguardava. Cardumes incessantes de seres aquáticos mutantes, com fisionomias humanas, habitam esse estranho oceano. Um mar primordial e primitivo, fervilhando de vida, escondido dentro da montanha. Com suas consciências humanas quase petrificadas, são espíritos que regrediram ao estágio aquático. Há 20 mil anos, segundo Atafon, eram humanos na crosta terrestre. Agora vivem aqui, no chamado Lago de Hibernação, ou estufa perispiritual. Um ser bizarro vem ao nosso encontro, lembrando o lendário Poseidon, ou Netuno, deus da mitologia grega, mestre dos oceanos. Com tridente, barbas longas e da cintura para baixo o corpo de um peixe, ele se apresenta como um nerodiano, vigilante dos dragões. Ele nos guia nesse estranho mar gelatinoso até uma caverna, onde dormem milhares de seres que parecem peixes mumificados, com cabeças vagamente humanas. Essas criaturas, em um estágio anterior, eram as rãs do pântano tenebroso pelo qual passamos. Agora desceram ainda mais, sem mãos nem pernas, em profunda estagnação mental. Seguindo adiante na caverna, chegamos a um amplo salão que parece um grande forno. Milhares de ovos semi-transparentes estão depositados ali. São criaturas espirituais, que retrocederam fisicamente pela permanência no mal, agora reduzidas a ovos em chocadeiras conhecidas como madres da gestação. Estão ainda mais estagnadas que os espíritos ovoides, completamente fechadas a qualquer influência exterior. Esse é o limiar da chamada segunda morte, a degradação total do perispírito. Uma estranha mulher-peixe se aproxima de uma das ovas e a trata como se fosse um filho. Abraça-a, acaricia-a e lamenta a inconsciência desse espírito. É um retrato comovente de uma mãe cujo espírito decaiu, chorando a perda de um filho que caiu ainda mais. Quanto mais penetramos nesse perturbador oceano gelatinoso, mas criaturas monstruosas surgem das sombras, algumas de tamanho descomunal. São espíritos muito antigos que criaram essas terríveis prisões para si mesmos. Finalmente, saímos desse mar pavoroso. Uma região gelada nos aguarda, com frio intenso e nevascas deprimentes, em um dos abismos mais profundos, onde o calor deveria reinar. Aqui residem Temp e Terra, duas criaturas femininas angelicais, seres de pura luz, muito próximas de Atafon em sua evolução. Sua missão é ensinar as leis de Deus aos habitantes dos abismos e amparar os espíritos que se perdem nessas regiões infernais. Elas também vigiam a passagem para os subabismos, os abismos dos abismos, regiões que André Luiz não teve permissão para visitar. Que horrores guardam esses lugares. Mas é importante lembrar, há monstros e anjos na criação divina, espalhados por todos os cantos do universo. E um dia todos, sem exceção, se encontrarão na glória de Deus, redimidos e purificados.